Seja bem-vindo ao programa Aras e Raças. Eles são altos e dóceis e muito bons quando o assunto é saltar obstáculos. O brasileiro de hipismo é uma raça desenvolvida através de outras raças de destaque no esporte hípico, como o puro sangue inglês, por exemplo. Mas como esses animais aprendem a saltar obstáculos de mais de 1,5 metro de altura? Como é feito o treinamento desses animais? É o que você acompanha a partir de agora. O Aras 3 Barras dedica-se à criação da raça brasileira de hipismo com o sangue dos cavalos alemães Holsteiners. O local escolhido para iniciar o criatório foi a capital mineira Belo Horizonte. Hoje, você vai saber um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo criatório e como esses animais esportistas realizam suas atividades de início de treinamento através da parceria entre o Aras 3 Barras e o Manege Pampulha. A gente precisa, de estar atuando, algumas pessoas têm que parar para atuar no cavalo novo. Eu fiz outra função, que eu trabalhava mais como profissional na área esportiva. Aí, com o tempo, eu comecei a dedicar um pouco ao cavalo novo. Eu acho que tinha uma deficiência, tinha poucas pessoas fazendo o cavalo novo, aí eu comecei a me especializar para fazer os cavalos. A partir do momento em que os jovens saltadores são escolhidos, começa um trabalho minucioso de treinamento para condicionar o animal para a atividade. Nesse caso, o salto de obstáculos. Eu acho que nenhum cavalo poderia ser assim. Eu acho que por isso que demanda a especialidade de cavaleiros para fazer o cavalo novo. Eu acho que o cavaleiro que faz o cavalo novo, ele tem que estar muito focado em fazer o cavalo novo, exatamente para poder ele ter tempo para trabalhar esses cavalos, porque é onde que entra, que eu te falei, a gente precisa da parceria do proprietário, que queira também entrar nesse plano de fazer um cavalo duradouro, um cavalo mais a longo prazo. Então a gente não pode submeter treinamento muito puxado no cavalo novo, então a gente tem que ter calma com os cavalos. Na pista do Aras 3 Barras é que são realizadas as primeiras atividades de manobra e condicionamento dos equinos, o que vai permitir a eles que no futuro venham a competir nas provas de hipismo. Assim que atingem a idade ideal, os potros já começam a ser condicionados. O processo é gradativo para não estressar e nem assustar o animal. É preciso muito treino para que os cavalos se tornem aptos para participar dos campeonatos. Paulo Gil é um jovem de 17 anos, mas que já compete com os cavalos do Aras 3 Barras, doma novos cavalos e ensina os novatos no salto e conta qual é a idade certa para domar os potros. A gente começa a mexer com o potro desde novinho, Desde 6 meses, 7 meses, a gente já começa a colocar um cabresto, mexer um pouco para aproximar da gente, para ser um cavalo mais dócil no futuro. Aí com essa aproximação, pega, dá um banho, solta, aí os cavalos ficam realmente mais mansos. E aí com 3 anos e meio é que a gente começa realmente o trabalho de pista. Mas nada de montar ainda, simplesmente roda, um serviço bem leve. E aí com 3 anos e 7 meses, mais ou menos, a gente coloca uma sela e começa a montar. E aí é bem tranquilo, fica um tempão só trotando, indo pra cocheira, trabalho super leve. E aí com quase 4 anos eles começam a dar os saltinhos. Aí já começa ali baixinho. Baixinho, vai aprendendo, depois faz uma linhazinha e aí vai. Aí tem as competições de cavalos novos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos e 8 anos. Aí então é tudo cavalo novo pra gente, todos cavalos novos. E a competição de cavalos novos 4 anos é super tranquila. É um salto baixo, é 1 metro de altura, e as linhas são muito longas, então são muito fáceis, o trajeto é muito aberto, você tem muito espaço dentro da pista para você trabalhar seu cavalo. Na verdade é um trabalho dando alguns saltos. E aí nos 5 anos, a altura 1,10 m, já eleva um pouco, alarga um pouco a largura e vai dificultando o traçado. E aí você vai preparando seu cavalo ao longo do tempo, a cada ano melhorando um pouquinho para se preparar para o campeonato. Então não fica um negócio muito pesado para o cavalo, porque ele saltou os 4 anos,
para o 5 vai aumentar muita pouca coisa, vai largar muita pouca coisa, vai dificultar muita pouca coisa. Então o trabalho do seu cavalo fica quase a mesma coisa, né? Você trabalha ele muito pouco para aquele um esforço assim mínimo. E aí vai do 6, o 7, vai apertando o serviço até ele ficar com a idade realmente que já pode forçar. O hipismo já estava presente nos Jogos Olímpicos da Antiguidade na Grécia Antiga. Nesse mesmo período, o historiador, filósofo e militar grego Xenofonte escreveu seu tratado sobre a equitação, no qual ensinava que o cavalo deveria ser tratado com carinho e com respeito. O imperador grego Teodósio, em 393 d.C., proibiu os jogos sob o argumento de que eles eram manifestações de rituais pagãos. Nos séculos XV e XVI, as atividades foram revistas com intenções militares. Logo após, o hipismo foi retomado como esporte através da criação de escolas especializadas como a Cadre Noir, na França, e a Escola Espanhola de Equitação, na Áustria. As regras e as competições como as que conhecemos hoje começaram a valer somente em 1883 nos Estados Unidos. No programa dos Jogos Olímpicos Modernos, o hipismo passou a figurar como uma das modalidades olímpicas, mais precisamente nas Olimpíadas de Estocolmo, na Suécia, em 1912. O hipismo compreende os esportes que constituem o pentatlo moderno. Dentre elas estão as provas de salto, dressage, corridas, polo, etc. O treinamento de um jovem brasileiro de hipismo começa bem cedo. O processo se estende até os 3 anos e meio em média. Mas não pense que após esse período o cavalo não precisa mais treinar. São necessários exercícios diários para que o animal não perca o condicionamento físico, tão importante para a prática desse esporte. Todo esse cuidado com os jovens cavalos é importante para a longevidade competitiva do animal, como explica Paulo Gil. A gente tenta fazer o máximo, né, prolongar ao máximo, porque você evita muitas lesões, não só ósseas, como musculares e articulares. Porque o cavalo, quando você pega ele muito novo, ele está em formação ainda. Ele não aguenta o peso de um cavaleiro em cima, forçando, trabalhando. Né, a curva, o cavalo deita na curva, torce. Quando ele está novinho, na verdade é uma judiação fazer isso com um cavalo novo. Aí por isso que a gente tenta prolongar ao máximo. Por exemplo, a gente tem cavalos aqui que veio para domar com 5 anos de idade. Né? Isso em outros esportes aí talvez já seria final de carreira, entendeu? A gente tenta prolongar ao máximo. No Aras 3 Barras, o cronograma de treinos é seguido à risca. Deixar um cavalo em plena idade competitiva sem condicionamento pode ocasionar a retirada desse animal do circuito de competições. A jovem competidora Lidiane Saraiva Santos, de 16 anos, conta ao programa como é sua rotina de treinos desde que começou a saltar. Eu treino de 4 a 5 vezes por semana. Eu preciso de estudar, então a parte da manhã fica toda por conta do estudo e à tarde eu venho para a hípica. A gente aquece junto com o cavalo, então ele vai alongando, a gente vai alongando junto com ele, a gente aquece também junto com ele e começa a saltar. Os cavalos do Aras 3 Barras treinam muito para se destacarem nas competições que participam. Amanhã você vai continuar conhecendo um pouco mais desse criatório da raça brasileiro de hipismo. Não percam! Até amanhã!